Ministração da Palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 22, eu vou estar lendo do 11 ao 14. Livro de Gênesis 22, eu quero estar lendo do 11 ao 14. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. A história de Abraão é uma história lindíssima, é uma história de um homem que ouviu o chamado de Deus e teve uma fé genuína para vivê-la. Eu e você precisamos ser como Abraão. A Bíblia fala que Abraão era chamado amigo de Deus. Eu e você precisamos entender que Jesus fala assim para mim e para você: vocês serão meus amigos se fizerem o que vos mando. E eu posso ver nessa história de Abraão algumas atitudes que Abraão teve nessa história aqui, especificamente no capítulo 22, acerca do sacrifício de Isaque, seu filho. Eu vejo aqui uma história de prontidão da parte de Abraão. Eu vejo aqui uma história de dependência, uma história de obediência, uma história de temor e, por fim, a provisão de Deus na vida de Abraão. Se nós formos contextualizar aqui o capítulo 22, quando Deus tentou a Abraão, ou seja, quando Deus provou a Abraão pedindo-lhe que ele sacrificasse o seu filho, a primeira atitude de Abraão foi assim: eis-me aqui. Versículo 22, 1. Aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse o quê? Eis-me aqui. Abraão estava falando para Deus: Deus, eu já deixei a minha casa, eu já deixei a minha parentela, e eu estou disposto a fazer qualquer coisa por amor de ti. Primeira pergunta que eu faço para você: você está disposto a deixar tudo para seguir Jesus? Você está disposto a fazer qualquer coisa para seguir ao Senhor? Abraão estava disposto. Segunda coisa que Abraão fez: Abraão obedeceu em plena obediência. Abraão, quando Deus falou: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Não foi coisa fácil que Deus pediu para Abraão, não. Deus pediu para que ele sacrificasse o seu filho Isaque, o filho da promessa. E Abraão de pronto, nós vamos ver isso nos versículos 2 e 3, Abraão de pronto foi ao lugar que Deus lhe havia determinado, foi ao lugar que Deus havia lhe dito, ou seja, Abraão obedeceu. Abraão teve uma prontidão: eis-me aqui, e Abraão foi ao lugar que Deus lhe dissera, que Deus lhe havia designado. Outra coisa que eu e você temos que estar prontos a seguir a Cristo, deixar tudo por amor dele. Segundo, obedecer. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, de 8 a 9, fala assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio ser a eterna causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que obedecem a Jesus, recebem dele a salvação. Mas a carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 16, fala assim: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Infelizmente nem todos obedecem ao evangelho. E eu tenho uma equação matemática que é assim: obediência é igual a bênçãos, desobediência é igual a punição, é igual a maldição. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Se você desobedecer, você vai ser punido. Os filhos da desobediência serão punidos com a ira vindoura de Deus. E você? Você é daqueles que obedecem ao evangelho? Você é daqueles que obedecem ao chamado de Cristo Jesus? Deus não pediu algo fácil para Abraão, não. Deus pediu o filho da promessa para que fosse sacrificado. Deus estava fazendo o quê?
provando Abraão, para que ele fosse o quê? Aprovado. Tem lutas na minha e na tua vida que Deus está nos provando, para ver se nós seremos aprovados, para ver se nós vamos glorificar, se nós vamos confiar no Senhor, se nós vamos buscar e entender que existem coisas que nós estamos vivendo. Ainda assim, dentro dessas coisas, dentro desses pormenores, a Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Abraão dependeu totalmente de Deus. Eu e você, quando nós falamos para Jesus: eis-me aqui, e estamos prontos a obedecê-lo, nós precisamos depender totalmente dele e ter fé. Sabe por quê? Porque quando Abraão se dispôs a levar o menino no Monte Moriá para ser sacrificado, lá na carta aos Hebreus fala que Abraão, ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Abraão tinha na sua mente e no seu coração: eu vou lá, vou levar meu filho para o holocausto, eu vou levar meu filho para ser sacrificado, mas ainda que eu tenha que sacrificá-lo, Deus é poderoso para ressuscitar. Abraão não duvidou das promessas de Deus, Abraão não duvidou do poder de Deus de ressuscitar até o seu filho que seria ali sacrificado. Eu pergunto para você: você que tem essa fé a ponto de crer nas promessas de Deus e crer que Deus é poderoso para mudar esse quadro da tua vida, para mudar esse quadro da minha vida? Isso é fé, e a fé só vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu creio que essa palavra chega até ti nesta manhã, para que algo seja mudado no teu interior. É interessante que no versículo 7, Isaac olha para Abraão, eles já estavam lá no cume do monte, e de repente Isaac fala assim: meu pai. E Abraão diz: eis aqui, meu filho, eis-me aqui, meu filho. E Isaac fala para ele: pai, o fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O fogo e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Olha só que momento difícil para Abraão. O seu filho amado, o filho da promessa, o seu filho Isaac, olhando para ele e falando: pai, está tudo aqui preparado para o holocausto, está tudo aqui preparado para o sacrifício, está tudo aqui preparado para a adoração, mas onde está o cordeiro? E sabe o que Abraão falou para ele? Deus proverá, filho, Deus proverá. Sabe o que eu quero falar para você hoje? Esteja pronto a obedecer. Tenha uma dependência total de Deus e uma fé genuína, porque Deus proverá. Deus vai prover nas diversas áreas da sua vida, nas diversas necessidades da tua vida. Deus proverá, Deus vai prover. Você crê? Você crê que Deus proverá, que Deus vai prover? Olha só o menino perguntando para o pai: pai, aonde está o cordeiro, pai? Está tudo aqui, o fogo, a lenha, está tudo aqui, o cutelo, está tudo aqui, pai, mas onde está o cordeiro? E Abraão, cheio de dependência de Deus e fé, e prontidão e obediência, ousou dizer: Deus proverá. Você pode ousar dizer no dia de hoje: Deus proverá, Deus proverá. E Abraão então edificou ali um altar, colocou a lenha, amarrou seu filho Isaac, deitou sobre o altar em cima da lenha, naquela dependência de Deus. Deus proverá. Ainda que eu sacrifique o meu filho, ele é poderoso para dos mortos o ressuscitar. Abraão só queria agradar a Deus, Abraão só queria obedecer a Deus. Coisa difícil Deus pediu para Abraão. E quando o Senhor manda você abandonar o seu pecado, e quando o Senhor manda você deixar certas práticas da tua vida, você ainda quer relutar, você fica cocheando entre dois pensamentos. Você prefere muitas vezes agradar homens do que agradar a Deus. Ei, quero te falar algo. Coisa difícil foi o que Deus pediu para Abraão. Agora tem coisas que Deus quer que você abandone, porque o teu lugar é o céu, a tua pátria celestial. E quando Abraão então deita o menino ali no altar da adoração, no altar do sacrifício, e estende a mão e o cutelo para molar o seu filho, entra o texto que eu li: o anjo lhe bradou e disse: Abraão, Abraão. Mais uma vez ele pronto disse: eis-me aqui.
Eis-me aqui. Entenda uma coisa, você tem que dizer para Deus, eis-me aqui no início, você tem que dizer para Deus no meio, e você tem que dizer para Deus, eis-me aqui no final das provas pelas quais você vai passar, no início, no meio e no final. Então disse Deus a Abraão, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora eu sei, Abraão, que você me teme. Agora eu sei, Abraão, que eu posso contar com você. Você é um homem que está pronto. Você é um homem que obedece. Você é um homem que depende de mim e tem fé, porque sabe que o meu poder, conhece o meu poder, crê no meu poder, na minha pessoa, na minha palavra, sabe que eu posso fazer, sabe que eu sou um Deus criador, sabe que eu tenho todo o poder nas minhas mãos. Então Abraão levantou os seus olhos e olhou, eis um cordeiro de trás dele. Obedecer é melhor que sacrificar. Abraão obedeceu, não precisou sacrificar o seu filho, porque Deus provou ali um cordeiro, um carneiro, que Abraão olhou e de repente ele viu ali aquele cordeiro travado pelas pontas no mato. Abraão então ofereceu em holocausto em lugar do teu filho, apontando para o sacrifício de Cristo Jesus no meu e no teu lugar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, Deus proveu Jesus para morrer no meu e no teu lugar, para que através daqueles que creem e lhe obedecem, nós possamos receber eterna salvação. Todas as coisas aqui na terra são temporais, todas as coisas aqui na terra são passageiras, mas o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a obra consumada para a eterna salvação, todos aqueles que creem e todos aqueles que lhe obedecem. Então Abraão chamou o lugar, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Desde aquele dia até o dia de hoje, no monte do Senhor, Deus proverá. E segunda vez o anjo bradou, e Deus falou assim, por mim mesmo eu jurei, porquanto fizeste essa ação, e não negaste o teu filho, deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Bênçãos igual obediência, obediência igual a bênçãos, melhor dizendo. Você quer ser abençoado por Deus no dia de hoje, obedeça a voz de Deus, obedeça a palavra de Deus, ouça a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração, deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida, deixa Deus completar aquilo que Ele tem por completar na sua vida, e verdadeiramente serás abençoado, e verdadeiramente serás alimentado, e verdadeiramente serás surpreendido pelo poder de Deus operando na sua vida. Eu fico a imaginar quando Deus brada do céu e fala com Abraão, quando o anjo do Senhor brada do céu e fala com Abraão, e de repente Abraão olha e vê aquele carneiro e vê aquele cordeiro para ser sacrificado no lugar do seu filho. Coisa difícil foi o que Abraão passou, mas Abraão venceu, e eu e você somos chamados hoje a sermos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, e eu quero orar pela sua vida. Senhor, estenda as tuas mãos sobre nós, que nós tenhamos prontidão como a prontidão de Abraão, eis-me aqui. Que nós tenhamos a obediência de Abraão, possamos fazer aquilo que a tua palavra nos manda. Que nós tenhamos, Senhor, a dependência de Abraão, Deus proverá. A fé de Abraão, Deus proverá. O temor de Abraão, Deus falando para ele, agora sei que tu me temes, agora sei que você me teme, Abraão. E nós vamos ver Deus prover na nossa vida. Eu não sei qual é o seu impossível, mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Se você estiver pronto a obedecer, depender com fé genuína em Deus, Deus proverá. Deus proveja na vida dos teus filhos, é o que eu te peço hoje, em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.
Venha, Deus proverá. Deus proverá todas as coisas.